Sabe aquela escolha que parece definir todo o rumo de uma vida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa metáfora muito poderosa do livro Carbone Original, que fala exatamente sobre isso. Uma decisão fundamental sobre o caminho que cada um de nós trilha. E isso já nos joga direto numa questão central. A vida que a gente está vivendo é uma criação nossa, única, ou é mais um reflexo do que os outros esperam? Essa é a grande escolha que todo mundo, em algum momento, precisa encarar na sua jornada espiritual. Essa escolha, no fundo, se resume a duas mentalidades. De um lado, ser um carbono, que é basicamente imitar o mundo, seguir o rebanho. Do outro, ser um original, que é abraçar um design único, algo que foi concedido divinamente. Para a gente entender isso melhor, vamos começar olhando para esse caminho do carbono. Então, vamos lá. Primeiro, vamos explorar a fundo o que é essa trilha do carbono. É um caminho super conhecido que muita gente segue, mas que, como a fonte sugere, pode ser bem insatisfatório. A fonte descreve essa mentalidade do carbono de um jeito bem visual. É como se existissem umas cordas invisíveis, sabe? Forças que são sutis, mas muito poderosas, e que ficam o tempo todo nos puxando para a conformidade, para sermos iguais a todo mundo. E essas cordas, elas estão amarradas a necessidades muito humanas, né? A pressão da sociedade, aquela busca constante por aceitação, o conforto de pertencer a um grupo e, claro, um medo bem grande, o medo da rejeição ou do julgamento. E aqui vem o ponto crítico, o grande alerta. Esse caminho, por mais que pareça seguro, leva a uma vida construída sobre uma base extremamente frágil, a aprovação dos outros, que, convenhamos, é algo que muda o tempo todo. E isso pode levar ao que a fonte chama de uma fé sem raízes. É quando as ações espirituais viram só um ritual mecânico, sabe? E a vida em si se torna uma grande performance, uma peça de teatro para uma plateia. O livro usa um exemplo clássico para isso: o fariseu. Aquele que orava bem alto, de um jeito chamativo, só para ser admirado pelos outros. A motivação era puramente a aparência. E a consequência? Um vazio, uma desconexão total do propósito real. Mas, olha, o caminho da imitação não é a única opção, felizmente. A fonte apresenta uma alternativa muito poderosa, que é o caminho do original. E esse caminho se baseia numa ideia muito forte, que a gente vê lá no Salmo 139, a de que cada pessoa foi projetada de um jeito único, com intenção e com propósito, antes mesmo de existir. Ser um original, então, é exatamente isso, é abraçar esse projeto único. É como se enxergar como um manuscrito sagrado, sabe? Com uma história que está o tempo todo sendo revelada. E o livro ilustra isso de uma forma genial, usando exemplos como Davi, um simples pastor, ou Moisés, um líder que era super hesitante. Eles se tornaram figuras incríveis não apesar das suas características únicas, mas por causa delas. Tá, isso tudo levanta uma questão bem prática, né? Como é que a gente cultiva essa vida autêntica, essa vida de original, num mundo que vive nos empurrando para a conformidade? O livro sugere algumas práticas que são como ferramentas para isso. Primeiro, uma oração autêntica, uma comunicação sincera de verdade. Depois, meditar nas escrituras para buscar orientação. Também é crucial encontrar uma comunidade, gente que apoia essa jornada. E, por fim, enfrentar o medo do julgamento, lembrando que a aceitação divina é o que realmente importa. E aqui tem um ponto muito legal. Ser autêntico não significa se isolar do mundo, de jeito nenhum. A jornada é sobre encontrar um equilíbrio bem delicado. Saber aprender com os outros, mas sem nunca deixar de ser fiel ao caminho que é único, que é pessoal. E isso nos deixa com uma pergunta que fica no ar, no centro de toda essa jornada. Como é que a gente encontra esse equilíbrio entre aprender com os outros, mas sem se perder no processo? É um lembrete de que viver de forma autêntica é isso, um processo contínuo de crescimento e de transformação.